A banda em 1967. Da esquerda para a direita, John Densmore, Ravi Krieger, Ray Manzarek e Jim Morrison. Origem: Los Angeles, Califórnia. País: Estados Unidos. Gêneros: rock psicodélico, blues rock, acid rock. Período em atividade: 1965-1973. Gravadoras: Elektra, Rhino Records. Integrantes: Jim Morrison, Ray Manzarek, John. The Doors foi uma banda de rock norte-americana, fundada em 1965, em Los Angeles, Califórnia. O grupo era composto por Jim Morrison, voz, Ray Manzarek, teclados, Ravi Krieger, guitarra, e John Densmore, bateria. A banda recebeu esse nome por sugestão de Morrison do título do livro de Aldous Huxley, The Doors of Perception. Esteve entre as mais controversas e influentes bandas de rock da década de 1960, principalmente por causa das letras de Jim Morrison e atuações de palco carismáticas e imprevisíveis. Após a morte de Morrison em 1971, os membros remanescentes continuaram como um trio até se separarem em 1973. Canções como Break On Through, The Other Side, Light My Fire, People Are Strange ou Riders on the Storm, aliadas à personalidade e escândalos grandiosos protagonizados por Jim Morrison, contribuíram de sobremaneira para o aumento da fama do grupo. Após a dissolução da banda no início da década de 1970, o interesse nas músicas dos Doors se manteve elevado, ultrapassando mesmo, por vezes, o que o grupo teve enquanto esteve ativo. Em todo o mundo, os seus discos já venderam mais de 100 milhões de cópias e de seus DVDs 5 milhões, e continuam a vender cerca de 2,5 milhões anualmente. História. Origens, de 1965 a 1966. As origens dos The Doors surgem de um encontro ao acaso entre dois estudantes da escola cinematográfica UCLA, Jim Morrison e Ray Manzarek, em Venice Beach, na Califórnia em julho de 1965. Morrison disse, então, a Manzarek, que andava a escrever canções e, a pedido de Manzarek, cantou Moonlight Drive. Impressionado pelas letras de Morrison, Manzarek sugeriu que formassem uma banda. O tecladista Ray Manzarek estava numa banda chamada Rick and the Ravens com o seu irmão Rick Manzarek, enquanto Ravi Krieger e John Densmore tocavam com os The Psychedelic Rangers e conheciam Manzarek das aulas de yoga e meditação. Em agosto, Densmore juntou-se ao grupo e, juntamente com os membros dos Ravens e o baixista Pat Sullivan, gravaram uma demo de 6 canções em setembro de 1965. A demo foi bastante pirateada e acabou por surgir completa mais tarde, em 1997, em coletânea dos Doors. Nesse mesmo mês, o grupo recrutou o guitarrista Ravi Krieger e o alinhamento final estava formado Morrison, Manzarek, Krieger e Densmore. A banda retirou o seu nome do título de um livro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, que, por seu turno, havia sido emprestado do verso de um poema do artista e poeta do século XIX, William Blake, e F. The Doors of Perception were cleansed, every field appeared on man's is infinite. Em português, se as portas da percepção fossem abertas, tudo apareceria como realmente é, infinito. Os Doors não tinham uma formação comum à maioria dos grupos de rock porque não possuíam qualquer baixo quando atuavam ao vivo. Deste modo, Manzarek tocava as sessões de baixo com a sua mão esquerda no recentemente inventado Fender Rhodes Bass Keyboard, uma variação do conhecido piano elétrico Fender Rhodes, enquanto tocava as partes de teclado com a sua mão direita. Já nos álbuns de estúdio, os Doors usaram diversos baixistas, tais como Jerry Scheff, Doug Luban, Harvey Brooks, Kerry Magnus, Lonnie Mack, Larry Nectal, Leroy Vinnegar e Rainia Palaton. Muitas das canções originais dos Doors eram compostas pelo grupo, com Morrison ou Krieger a contribuírem com a letra e melodia inicial, e os restantes com as sugestões rítmicas e harmônicas ou até sessões inteiras, por exemplo, a introdução de Manzarek em Light My Fire. Em 1966, o grupo tocava no clube The London Fog, tendo, pouco tempo depois, passado para o Whisky a Go. A 10 de agosto, foram vistos pelo presidente da Elektra Records, J.A.C. Halsman, que se encontrava presente sob recomendação de Arthur Lee, vocalista do Love, que estava ligado à Elektra. Após Halsman e o produtor Paul A. Rothschild verem 2 performances da banda no Whisky a Go, os Doors assinaram contrato com a Elektra Records a 18 de agosto, tendo iniciado aí a longa e bem-sucedida parceria com Rothschild e o engenheiro de som Bruce Botnick. A hora foi fortuita, pois, a 21 de agosto, o clube despediu a banda após tocarem a canção Dandy.
Num incidente que serviu de presságio para a polêmica que seguiria o grupo, Morrison sob o efeito de drogas recitou a sua própria interpretação do drama grego Édipus Rex, no qual o protagonista Édipus mata o seu pai e faz sexo com a sua mãe. A versão de Morrison consistia em Father. Yes, son. I want to kill you. Mother. I want to fuck you, em PT, pai. Sim, filho. Eu quero matar-te. Mãe. Eu quero foder-te. The Doors, 1967. The Doors, o álbum de estreia da banda, foi gravado em agosto de 1966 e lançado na primeira semana de janeiro de 1967. Incluía a maioria das principais canções das suas atuações, incluindo o drama musical de 11 minutos Dend. A banda gravou o disco em poucos dias entre finais de agosto e início de setembro, com várias canções a serem capturadas num único take. Morrison e Manzarek dirigiram um filme promocional para o primeiro single, Break On Through, o que constituiu um importante avanço para o desenvolvimento dos vídeos musicais. O segundo single, Light My Fire, tornou-se um grande sucesso no verão de 1967, e colocou o grupo, juntamente com Jefferson Airplane e The Grateful Dead, como uma das principais bandas da contracultura da América. Para a rádio AM, os solos de órgão e piano foram retirados da canção. Em maio do mesmo ano, os Doors fizeram a sua estreia televisiva ao gravarem uma versão de The End para a CBC nos estúdios de Yorkville, em Toronto. Permaneceu inacessível desde a sua transmissão original até ao lançamento do DVD The Doors Songstage Performances em 2002. Os Doors ganharam reputação de artistas com performances ao vivo polêmicas. Com a sua presença em palco e as calças de ganga justas, Morrison tornou-se um sex symbol, embora depressa se tenha cansado desta condição de estrela. Uma das mais míticas polêmicas ocorreu quando os censores da rede de TV Columbia Broadcasting System, CBS, exigiram que Morrison mudasse a letra de Light My Fire através da alteração do verso Girl, We Couldn't Get Much Higher, antes de a banda tocá-la ao vivo a 17 de setembro de 1967, no Ed Sullivan Show. O verso foi trocado para Girl, We Couldn't Get Much Better. Contudo, Morrison cantou o verso original, e, pelo facto de ter sido transmitido em direto sem atraso, a CBS não pôde fazer nada para o travar. Furioso, Ed Sullivan recusou-se a cumprimentar os membros da banda, e nunca mais voltaram a ser convidados para atuar no programa. De acordo com Manzarek, a banda foi informada que nunca mais tocaria no Ed Sullivan Show novamente. Sobre o assunto, Morrison disse, e daí? Nós já tocamos no Ed Sullivan Show. Na época, uma aparição nesse programa era considerada um grande impulso para o sucesso. Manzarek afirma que a banda concordou com o produtor de antemão, mas não tinha qualquer intenção em mudar o verso. Nesta altura, também tocaram um novo single, People Are Strange, para o DJ Murray DKS TV Show a 22 de setembro. Morrison cimentou o seu estatuto de rebelde a 10 de dezembro quando foi preso em New Haven, Connecticut, por insultar a polícia perante a audiência. Morrison afirmou que havia sido atacado com spray por um agente após ter sido apanhado nos bastidores com uma rapariga. A 24 de dezembro, os Doors gravaram Light My Fire e Moonlight Drive ao vivo para o Jonathan Winters. Entre 26 e 28 de dezembro, o grupo atuou no Winterland Ballroom em São Francisco. Num excerto retirado do livro de Stephen Davis sobre Jim Morrison, pode-se ler. Na noite seguinte em Winterland, uma TV foi colocada em palco durante a actuação dos Doors para que estes pudessem ver a sua própria performance no Jonathan Winters Show. Eles pararam de tocar a Backdoor Man quando a sua canção começou a dar. O público assistiu aos Doors a verem-se na TV. Continuaram o concerto quando a sua parte no programa tinha acabado, tendo Ray desligado a TV. A noite seguinte seria a última de sempre em Winterland. Após isto, atuaram em Denver a 30 e 31 de dezembro, e terminaram quase um ano de constante digressão. Músicas, The Doors, As Portas. 01 Break On Through, The Other Side, Interromper, para o outro lado. 02 Soul Kitchen, Cozinha da Alma. 03 The Crystal Ship, O Navio de Cristal. 04 20th Century Fox, 28 Século Raposa. 05 Alabama Song, Whiskey Bar, Canção do Alabama, Bar de Whisky. 06 Light My Fire, Acenda Meu Fogo. 07 Backdoor Man, Amante. 08 I Looked at You, Eu Olhei para Você. 09 End of the Night, Fim da Noite. 10 Take It As It Comes, Aceite como se trata.
11 Dend, o fim.